Uma triste realidade presente em todo o país, muitas vezes justificada para complementar a renda doméstica. Crianças e adolescentes expostos aos riscos do trabalho infantil. E o vínculo familiar não impede a identificação de relação de trabalho, nem descaracteriza a ocorrência de exploração. Esse foi o entendimento da segunda turma que reconheceu a competência da Justiça Trabalhista para julgar uma ação civil pública sobre crianças e adolescentes que trabalhavam nas ruas a mando da avó. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. O Conselho Tutelar de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, havia informado que acompanhava o caso há alguns anos e que a avó levava as crianças para vender produtos pelas ruas durante o dia e à noite as levava para recolher materiais recicláveis em eventos noturnos. Ao apurar a situação, o Conselho Tutelar relatou que a avó assumiu os cuidados dos netos porque a mãe costumava tratá-los mal quando estava sob efeito de drogas, chegando até a agredi-los. Embora a idosa tenha recebido orientações no sentido de que as crianças não deveriam trabalhar, a situação persistia. As crianças já foram encontradas por volta de 1h da manhã pelas ruas, carregando materiais recicláveis ou vendendo plantas. Também foram constatadas mais de 20 faltas à escola num curto período de tempo. Na ação, o MPT pediu que a avó fosse proibida de utilizar mão de obra infantil em qualquer atividade e que as crianças não acompanhassem adultos nas ruas. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul, entendeu que não cabe à Justiça do Trabalho julgar o caso. Isso porque a exploração se dava em regime de economia familiar, sem remuneração. Para o TRT, a via adequada para resolver a questão seria a justiça comum. Em recurso ao TST, o MPT argumentou que o fato de as crianças serem submetidas a essa situação pela avó não descaracteriza o trabalho infantil, uma vez que os menores foram usados como mão de obra. Os procuradores do trabalho ressaltaram que a gravidade é ainda maior, porque a avó tem o dever de cuidar das crianças e de garantir o desenvolvimento físico, moral e social adequado. A relatora do processo na segunda turma, ministra Liana Schaibe, observou que o trabalho infantil está inserido no conceito de trabalho em sentido amplo e, portanto, o caso é de competência da Justiça do Trabalho. A ministra citou a Lei Complementar 75 de 1993. A legislação atribui ao MPT a competência para ajuizar ação civil pública na Justiça do Trabalho para defender direitos sociais constitucionalmente garantidos, entre eles, direitos e interesses de crianças e adolescentes decorrentes das relações de trabalho. Segundo a relatora, é preciso afirmar a competência da Justiça do Trabalho no caso, como forma de proteger crianças e adolescentes desse tipo de exploração. Por decisão unânime, o colegiado determinou o retorno do processo à Vara do Trabalho de Origem para que os pedidos do MPT sejam examinados. Ainda sobre esse assunto, é importante lembrar, Anderson, que as crianças e os adolescentes expostos ao trabalho infantil correm sérios riscos de sofrerem acidentes. Aqui na nossa tela, nós podemos ver que foram notificados mais de 3.000 acidentes de trabalho graves no Brasil, envolvendo crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. Os números se referem a 2022. E o cenário é preocupante, viu, Luana? As notificações relacionadas ao trabalho de crianças e adolescentes mostram que o total de acidentes nessa faixa etária chegou a 4.400 casos. Os dados completos estão disponíveis na plataforma Smart Lab.